O fantasma dessa mulher se comunicou com os vivos para solucionar o caso do seu próprio assassinato. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Bora descobrir. Já adianto que o episódio de hoje vai dividir opiniões, tá? Porque envolve umas coisas de espíritos, fantasmas. Eu tenho a minha opinião sobre o que realmente aconteceu, mas primeiro eu vou explicar tudo para vocês e aí depois eu dou os meus devidos pitacos. Quero saber as opiniões de vocês também, então deixe nos comentários. Os acontecimentos desse caso se passam na cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, sempre nos Estados Unidos, né, que acontecem essas coisas estranhas, em 1977. Uma mulher chamada Teresita Bassa, de 48 anos, foi encontrada morta. Ela tinha sido assassinada de maneira brutal e teve o corpo praticamente carbonizado. A Teresita nasceu nas Filipinas em 1929. Ela gostava muito de música desde criança, aprendeu bem novinha a tocar piano, violão e tinha um sonho de trabalhar com música. Só que onde ela morava, lá nas Filipinas, isso seria bem difícil, então ela tomou a decisão de se mudar para os Estados Unidos aos 30 anos para seguir o seu sonho. Ela estudou música na universidade, mas não conseguiu seguir carreira na área. Acabou arrumando um emprego num hospital como terapeuta respiratória. O que é uma terapeuta respiratória? Eu não sei, mas a gente sabe que a Teresita era muito importante ali no trabalho dela, ela se destacou muito na área, era uma ótima profissional e seguiu na mesma área por mais de 10 anos. E uma forma que ela encontrou de continuar trabalhando com a música e seguir o sonho dela foi dando aulas gratuitas de piano para crianças carentes. No dia 21 de fevereiro de 1977, uma mulher acordou no meio da madrugada com um cheiro insuportável de fumaça. Ela olhou pela janela para ver o que estava acontecendo e viu o apartamento da sua vizinha pegando fogo. A mulher imediatamente ligou para os bombeiros, que chegaram e apagaram o incêndio. Eles tiveram que arrombar a porta do apartamento para entrar. No quarto tinha um colchão em chamas. Assim que o fogo abaixou, os bombeiros levantaram esse colchão e se depararam com o corpo da Teresita completamente nu, com uma faca cravada no seu peito. O corpo estava debaixo do colchão em chamas e aquilo claramente se tratava de um caso de assassinato. A polícia fez a autópsia e eles não encontraram nenhum sinal de abuso sexual. O crime começou a ser investigado e de início não tinha nenhum suspeito que fosse óbvio. Ela era uma mulher solteira, se dava bem com todo mundo no trabalho, não tinha inimigos, não usava drogas, não devia dinheiro para ninguém, não andava com gente errada, nada. Então, quem seria capaz de fazer algo tão cruel com ela? O apartamento estava bem revirado, mas a princípio a polícia não encontrou nada de valor que tivesse sumido. Então não era um roubo. A única coisa relevante que a polícia encontrou foi um bilhete escrito pela própria Teresita, porque tinha a letra dela, que dizia: arrumar ingressos de teatro para AS. O que é AS? Não sabemos. Iniciais, uma sigla, provavelmente algo desse tipo. A polícia procurou por pistas, mas eles não tinham nada e por 6 meses o caso ficou completamente parado. Tudo mudou quando uma colega de trabalho da Teresita, chamada Remy, entrou em contato com os policiais. Ela trabalhava no mesmo hospital que a Teresita, as duas não eram amigas próximas assim, mas se conheciam, né? Tipo, trabalhavam no mesmo lugar e tal. Mesmo elas não sendo extremamente próximas, é lógico que toda essa situação mexeu muito com ela, ela estava bem abalada, mas ela disse para a polícia que o que estava acontecendo e o motivo dela ter entrado em contato com eles não era algo normal. De acordo com a Remy, a Teresita estava tentando mandar uma mensagem para ela através dos sonhos. Ela sonhava com a Teresita praticamente todas as noites, desde o dia em que ela descobriu do assassinato. De início, a Remy ficou bem abalada com os sonhos, mas sabia que era algo normal de acontecer. Ela pensava naquele assunto todos os dias, sobre o que poderia ter acontecido com a Teresita o dia inteiro, então era bem provável que ela sonhasse com aquilo também. Mas aquilo persistiu por meses e a Remy passou a ter sonhos muito específicos da Teresita, tentando dar pistas sobre o seu assassino. Até que as coisas ficaram muito mais sinistras e a Remy disse que era como se a Teresita estivesse possuindo o seu corpo. A primeira vez que isso aconteceu, ela estava com o marido dela, o José. A Remy estava dormindo no sofá e o José estava no quarto quando de repente ouviu a esposa falando enquanto dormia. Ela parecia bem agitada, como se estivesse tendo um pesadelo, e ele ouviu a Remy sussurrando palavras em filipino enquanto dormia. A Remy nunca tinha ido para as Filipinas, nunca aprendeu a falar outra língua e do nada ela estava sussurrando palavras em filipino. Em outro episódio, a Remy disse para o marido, ainda enquanto dormia:
Doutor, gostaria de pedir a sua ajuda. O homem que me matou ainda está solto. O José perguntou com quem ele estava falando e a Remy respondeu dizendo que o seu nome era Teresita Bassa. Imagina a situação do José, coitado, se fosse comigo eu ficaria assustadíssima. A Remy então começou a falar cada vez mais enquanto dormia e dar mais informações sobre o assassinato da Teresita. Ela sempre tentava conversar com o José, dizia que não era para ele ter medo e que ela só estava ali porque queria justiça. Até que em uma noite a Remy disse que o nome do assassino da Teresita era Alan Shary e que essa informação tinha chegado para ela através de um sonho. Quando a polícia ouviu tudo isso, a primeira coisa que eles pensaram foi: mulher, vai pro médico, né? A senhorita está louca. Mas aí eles se ligaram que Alan Shary, AS, eram aquelas iniciais que estavam no bilhete que eles tinham encontrado na cena do crime. E resolveram investigar esse homem. E digo mais, a Remy ainda disse que eles teriam como provar que esse Alan Shary era o assassino, porque ele tinha roubado algumas joias que estavam com a Teresita no corpo dela e dado de presente para sua namorada. Bom, o detetive que estava liderando o caso resolveu investigar esse tal Alan e descobriu que ele já tinha passagens pela polícia por abuso sexual e roubo. E ele também trabalhava no mesmo hospital que a Teresita. A polícia interrogou vários colegas de trabalho dela, perguntando se ela tinha alguma relação com esse Alan, mas ninguém sabia nada sobre ele e aparentemente os dois nem se conheciam. Tipo, se conheciam porque trabalhavam no mesmo lugar, mas não eram próximos. Até que uma das pessoas que trabalhava no hospital se lembrou que a Teresita, na semana do assassinato, comentou que precisava chamar alguém para consertar sua televisão que estava quebrada. E o Alan, justamente, trabalhava fazendo reparos e seria a pessoa perfeita para isso. Assim, a polícia conseguiu conectar o Alan ao crime ainda mais. Ele foi interrogado, mas negou qualquer participação no assassinato, disse que nem conhecia a Teresita e que estava em casa com a sua namorada no dia do assassinato. A polícia então resolveu interrogar a namorada para confirmar se isso era verdade, e assim que o policial bateu o olho no dedo da namorada, eles perceberam um anel bem grande. E logo ele suspeitou que aquela joia poderia ter sido a tal joia que foi roubada na cena do crime. Com isso, a polícia pressionou ainda mais o Alan e ele confessou que de fato foi arrumar a TV no apartamento dela, só que chegando lá, percebeu que não tinha todos os equipamentos para o trabalho e foi embora direto para arrumar a TV da casa dele, que também estava quebrada. Quando foram confirmar essa história com a namorada, ela soltou um: ué, como assim quebrada? Tava quebrada não. Então a polícia perguntou sobre o tal anel que ela estava usando e perguntou se o Alan tinha presenteado ela com joias recentemente. Ela disse que sim. Falou que o Alan não tinha dado nenhum presente de Natal para ela e que deu algumas joias como presente de Natal atrasado em fevereiro. E fevereiro justamente foi o mês em que a Teresita foi assassinada. A polícia tirou foto dessas joias, mostrou para a família da Teresita e eles confirmaram que de fato as joias eram dela. As evidências contra o Alan só aumentavam e ele foi interrogado de novo. A polícia basicamente virou e falou: olha, meu querido, a gente já sabe que você matou, a gente já sabe que você é o assassino, a gente só precisa saber o que aconteceu e como aconteceu. E assim, ele confessou o crime. O Alan disse que assassinou a Teresita, roubou as joias e ateou fogo no seu corpo. Quando ela entrou em contato com ele para que ele fosse arrumar a televisão, o plano inicial do Alan era roubar as coisas de valor que tivessem na casa. A polícia não acredita nessa versão porque, de acordo com as evidências, ele matou a Teresita antes mesmo de começar a revirar o apartamento procurando por coisas de valor. Aí assim, por mais que essa história seja bem maluca, a polícia provavelmente jamais teria solucionado o caso se não fosse o depoimento da Remy e os sonhos que ela teve da Teresita se comunicando com ela. A gente pode confirmar com toda certeza que, de fato, o fantasma da Teresita se comunicou com a Remy e deu essas pistas sobre o assassinato? Não. E aí eu acho que vai da interpretação de cada um, né? E o que cada um acredita. Eu, pessoalmente, sou bem cética. Eu sempre acho que existe uma explicação racional para tudo nessa vida. Eu tenho as minhas teorias. Eu acho que a Remy talvez estivesse com medo. Talvez ela soubesse informações sobre o assassinato e ela não sabia como contar para a polícia. Eu acho que podem ter vários motivos do porquê isso pode ter acontecido. Ela podia estar com medo desse Alan Shary fazer alguma coisa com ela, se ela confessasse o que ela sabia. Ela podia ter medo de mostrar para a polícia que ela sabia informações demais, talvez, que começassem a suspeitar dela. Então, às vezes, ela não sabia como falar e inventou essa história dos sonhos. Mas, assim, como que ela ia saber dessas coisas também? Ela nem tinha nenhuma relação com esse Alan, então como ela saberia de todos os detalhes?
como ela sabia das joias que ele tinha dado de presente para a namorada. Então, assim, é muito difícil tentar entender essa história. O Alan foi julgado, considerado culpado pelo crime e condenado a 14 anos de prisão, mas ele só cumpriu 4 e foi solto. Eu não sei explicar por que isso aconteceu. Ele teve uma redução da pena por bom comportamento, mas assim, eu acho que não teriam tirado 10 anos da pena dele só por bom comportamento. Mas é isso, provavelmente foi alguma manobra legal aí dos advogados dele. É isso, ele só cumpriu 4 anos de pena e tá solto hoje em dia. Com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até semana que vem.